Você já leu a carta de Paulo a Filemon? Você entendeu o que você leu? Você percebeu como o Evangelho permeia de uma maneira gloriosa toda essa carta? Bom, é sobre isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Vamos ter um panorama da carta de Paulo a Filemon. E você nunca mais vai ler essa carta do mesmo jeito. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria chamar você para curtir esse vídeo e assim o YouTube vai entregar esse vídeo para outras pessoas. Também inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém essa mensagem. É uma maneira de você levar o Evangelho até alguém. Combinado? Então vamos lá. Carta de Paulo a Filemon. É uma carta que não é para uma igreja, é para uma pessoa. Essa carta é muito particular. E aí você pode perguntar, o que uma carta entre duas pessoas pode ensinar para a igreja de Jesus? Bom, quando essa carta vem de Paulo, ela ensina de forma profunda para nós sobre o Evangelho. A carta de Paulo a Filemon, ela é escrita praticamente junto com a carta escrita à igreja de Colossos, porque Filemon também tinha uma igreja que se reunia na sua casa na cidade de Colossos. É a menor carta do Novo Testamento, a menor carta de Paulo. Na verdade, é quase que um bilhete de Paulo para o seu amigo Filemon. Vamos dar uma olhada sobre isso então? Eu fiz umas anotações aqui para te passar. Essa carta tem 3 personagens principais. O Filemon, que é para quem Paulo escreve essa carta, ele é uma pessoa que tem bens, que tem escravos e que uma igreja se reúne na sua casa. Provavelmente ali um pequeno grupo da igreja de Colossos se reunia na casa de Filemon. O outro personagem é o Onésimo. O Onésimo, ele é um escravo que deu um prejuízo para Filemon e ele então foge de casa e vai se encontrar com Paulo, provavelmente em Roma, quando Paulo está preso. E lá ele se encontra com Paulo, mas também se encontra com Jesus e ele se converte ao Evangelho. E o terceiro personagem é o próprio apóstolo Paulo, que está escrevendo para Filemon, pedindo para que Filemon agora possa receber de volta o seu escravo Onésimo, mas não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo, porque ele encontrou com Jesus junto com Paulo na prisão. Essa carta é simplesmente maravilhosa. Primeiro, que o nome Onésimo quer dizer útil, e tem um determinado momento da carta que Paulo fala assim, olha, antes o útil, o Onésimo, ele era inútil para você, mas agora ele é útil tanto para você quanto para mim. Porque a vida sem Jesus é uma vida inútil. Por mais que a gente faça, por mais que conquistemos, que tenhamos sucesso na vida aos olhos dos homens, sem Jesus nós não estamos dando glórias a Deus e a nossa vida é inútil. Eu não quero me prolongar aqui no vídeo, só quero instigar você a estudar essa carta que é tão profunda e fala tanto do Evangelho. E para finalizar, eu quero falar sobre um esquema muito interessante que nós encontramos nessa carta, que é do ofensor, do mediador e do ofendido. Nessa carta nós encontramos o ofensor, que é o Onésimo, o escravo que deu um prejuízo para o seu senhor e foge de casa. Nós temos o mediador, que é o apóstolo Paulo, que faz essa mediação para conciliar de novo o escravo com o seu senhor. Ele faz essa ponte. E nós temos o ofendido, que é o Filemon, que tomou o prejuízo, que teve o seu escravo fugindo de casa e agora ele é abordado pelo apóstolo Paulo para perdoar o seu escravo. É interessante que aqui nós encontramos o Evangelho. Nós somos o ofensor. Nós somos o Onésimo, porque nós ferimos a santidade de Deus com o nosso pecado. Nós nos rebelamos contra Deus, o nosso Senhor. E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Aqui nós vimos na figura de Paulo essa mediação apontando para Jesus, que nos reconcilia com o ofendido, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos perdoa e nos recebe agora como filhos amados. Que mensagem gloriosa, não é verdade? O ofendido reconciliado com o seu Senhor, perdoado. E tem uma parte na carta, na verdade, que Paulo diz assim, qualquer prejuízo que o Onésimo tenha te dado, coloque na minha conta, que eu vou pagar. Foi justamente isso que Jesus fez por nós. Ele pagou a nossa dívida. Ele disse na cruz, está consumado. Que maravilha, hein? Quem foi alcançado por esse evangelho também tem que agir com perdão e graça. Assim como Filemon certamente perdoou Onésimo, a tradição diz até que Onésimo se torna líder da igreja na cidade de Éfeso. Que interessante. É isso que o evangelho faz. Um escravo
que deu prejuízo ao seu patrão, que fugiu de casa, que foi desonesto. De repente ele se encontra com Jesus, ele é perdoado e reconciliado e ele então é colocado no corpo de Cristo, agora sim, útil para a glória de Deus e para servir os seus irmãos. A Bíblia é maravilhosa e eu convido você a se debruçar nessa carta de Paulo a Filemon, estudá-la, deixar o seu coração ser cheio dessa mensagem, para que você também seja um instrumento de mediação, não como Jesus, claro, mas de levar outras pessoas a Cristo. Que você também possa ser esse que vai perdoar os seus ofensores, porque é isso que Deus fez por nós. Há tantas lições aqui que eu vou parar por aqui, tá bom? Vou deixar você ler essa carta, deixar que Deus fale ao seu coração. E você pode colocar aqui nos comentários algo específico que Deus ministrou a você. Fique com essa mensagem, estude a Bíblia é uma bênção. Deus te abençoe.